Estamos em contato com Adeodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Adeodato, boa tarde. Muito boa tarde, Denise. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Adeodato, a gente vê até o mercado aí com um comportamento melhor, especialmente o dólar, não é? Desde ontem, nós tivemos nessa semana a decisão do Copom, referente aos juros básicos, uma alta além do que era esperado pela média aí do mercado. O dólar agora recuou 1,8%, a cotação está abaixo dos R$ 5,50, R$ 5,46. Quero até confirmar com você se agora é isso mesmo, e bolsa em alta. Agora, Adeodato, o mercado continuou com muitas incertezas, curva de juros pressionada, há uma incerteza em relação ao ajuste fiscal, vários fatores de risco que persistem, não é? Sem novidades, né, Denise? Eu venho aqui, durante muito tempo eu vim dividir aqui, você abria a conversa comigo dizendo, Dato, você não comunga desse otimismo excessivo em relação à inflação e as perspectivas, e não tinha ciência de foguete, Denise. Era uma questão de simplesmente entender que havia uma distorção importante entre o prêmio de risco efetivo e o prêmio pago, refletido no juro. Quando a gente fala em estímulo de atividade, ou seja, em taxa de juros estimulativa, em política monetária estimulativa, não é a Selic que determina isso. O que determina para o nosso ouvinte aqui, para o nosso espectador entender, o que a gente chama, né, da curva longa. Significa o seguinte, os juros futuros, quanto o mercado ou os operadores do mercado imaginam que vai ser o juro no futuro. Por quê? Quando você vai tomar um empréstimo, seja para captar o giro ou para comprar alguma coisa, quem vai te dar o crédito, ele precifica o teu risco, não o risco de hoje, mas o risco quando for vencer a tua operação. Então, quando o Banco Central criou uma distorção entre o juro praticado a valor presente e o risco estrutural, risco fiscal, risco político, risco sanitário, que é fundamental, obviamente, por tudo que a gente está vivendo, o que aconteceu? Houve uma distorção muito grande entre o juro refletido na Selic e aquele que estava determinado e precificado no custo efetivo do capital corrente, no custo de crédito efetivo. Ou seja, com o discurso de que existia um estímulo à atividade econômica através da taxa Selic, o que o Banco Central acabou fazendo foi criar condições mais restritivas de crédito, porque o capital ficou mais caro lá na frente e muito mais caro do que estava aqui. Isso refletiu no câmbio. Somos um país com uma sensibilidade muito grande do fator cambial nos insumos e naquilo que forma preço que é consumido. A gente combinou isso com um choque de oferta, com uma movimentação completamente atípica do lado da demanda, isso se refletiu em inflação. O Banco Central viu que isso estava acontecendo, não podia agir, quer dizer, poderia ter agido, mas escolheu não agir, sinceramente, porque ele optou em não desestabilizar principalmente os agentes do mercado, porque havia uma quantidade de capital alocado acreditando que aquela tese de juro tão baixo era sustentável. O que a gente via era que simplesmente não era sustentável. O que o Banco Central fez agora na minha opinião, uma maneira correta, doída, mas correta, de fazer. Não tem como corrigir uma falha que foi tão profunda de maneira gradual, ia piorar o problema. Então, ao elevar em 75 e contratar em 75 basis points, né, em 0,75 a taxa Selic, afirmando que tem mais 0,75 na próxima reunião, o que ele fez? Ele ergueu a mão ao mercado e falou, olha, entendi que o prêmio de risco estava errado. Vamos colocar essa taxa de juros mais próxima da realidade estrutural que leva em consideração incerteza fiscal, pandemia e tudo isso que a gente está falando. O que aconteceu? O mercado arrefece a pressão sobre o canal cambial e o juro, o estresse de ontem foi muito refletido no que a gente chama das curvas curtas, ou seja, na expectativa de juro
para janeiro de 2022 e para janeiro de 2023. Momentos em que até a própria política monetária não tem mais efeito. A política monetária tomada, a decisão de política monetária tomada hoje, pelo componente da defasagem, ainda mais aqui que a gente tem mecanismos de transmissão tão ineficientes, já melhores, mas ainda ineficientes, de política monetária, mas o mercado passou a ajustar a precificação, então, dos vencimentos mais curtos. Esse ajuste era esperado, com uma movimentação aguda, mas ele é correto, porque ele baixa o nível de pressão, tanto sobre o mercado de juros quanto o mercado de câmbio. A Bolsa respira aí a 116 mil pontos agora, a recuperação econômica. A incerteza está embutida no preço e com o juro mais ajustado começa a ficar um pouco mais equilibrado esse jogo. Porque foi uma mudança rápida do mercado, né, para a gente falar aí para fecharmos, porque o mercado não via nessa animação, né, com esse dólar, com essa queda acentuada e a Bolsa se recuperando mais. Teve algum outro fator influenciando hoje? Denise, o mercado não tem que estar animado, o mercado tem que estar atento. Assim, tem muita coisa boa no mercado, tem muita, essa sequência de IPOs, o amadurecimento do mercado de capitais, empresas em teses extraordinárias chegando na Bolsa, acessando e dando ao investidor oportunidade. Isso é bom, isso aquece. O juro a 2,75 ou a 3,5 ainda é um juro muito baixo para os nossos patamares históricos. Isso permite que as empresas, se o ambiente estiver minimamente estável, que elas continuem evoluindo, isso se reflete em valor para todo mundo, isso retroalimenta como benefício. Mas assim, não tem motivo para euforia, do mesmo jeito que não tem para pânico. O que o investidor tem que saber, e o próprio mercado vem precificando isso, é que se tiver uma relação equilibrada entre risco e retorno, a gente tende a seguir de maneira gradual e consistente o processo de controle da pandemia, por mais que falar isso essa semana pareça difícil, mas a gente vem apontando isso como grande risco, desde que isso tudo começou, mas isso vai acontecer uma hora, ou seja, primeiro ataca o sanitário, em seguida vai trabalhar a recuperação econômica. Mas e as reformas? As reformas estão fora do nosso cenário base na Eleven desde janeiro de 19 e dificilmente acontecerão, na nossa leitura, grandes reformas estruturantes até a próxima eleição. O que significa que o país acabou? Não, mas significa que a gente vai ter uma limitação e a seletividade vai ser super importante. O mercado entender aqueles ativos que estão no momento cíclico correto, que tem diferenciais competitivos e que podem entregar retorno ajustado ao risco pretendido. Isso, ouvimos o Adeodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Adeodato, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise. Tchau, tchau.